Olá, meu caro rubro-negro, com o Flamengo é diferente. Imprensa Paulista, jogo aberto e TNT Esporte. O que vai dar? Polêmica, né? Eles vão dar ênfase à polêmica, não ao jogo do Flamengo, porque jogou, ganhou 2-1. Foi pouco o placar, dava pra ser mais, mas tá bom. Lá no próximo jogo a gente vai com força máxima e passa pra próxima fase, beleza? Os créditos referentes aos cortes, link abaixo pra conferir, mas antes eu lhe peço, se inscreva aqui no nosso canal pra dar uma força pra gente. Ative o sininho, deixa seu like, é importante para elevar o canal, hypa se possível e vamos conferir tudo Copa aqui. do Brasil e o jogo agora é Flamengo 2, Vitória 1. Olha, a partida começou com 2 golaços, só que teve muita reclamação com o Anderson Daronco, com o Thiago Duarte Peixoto no VAR pelo lado do Vitória, porque alguns lances realmente poderiam ter ocasionado expulsões pelo Mengão. Bom, venceu e agora vai com vantagem para o Barradão no jogo de volta. Na última vez em que o Vitória havia pisado, Araújo arriscou de fora da área e marcou esse golaço logo aos 9 minutos. Sempre que dá que eu chego ali na entrada da área eu tento fazer. Mas nem deu tempo de administrar a vantagem. 2 minutos, Léo Ortiz tentou cortar e Eric soltou essa pancada. Outro golaço no Maracanã. Com o gol, os visitantes passaram a gostar do jogo. Já nos minutos finais do primeiro tempo, o Fla foi pra cima. Lucas Arcanjo pegou no susto o cabeceio de Léo Ortiz, que ainda bateu na trave. Everton Cebolinha e Pedro, em lances parecidos, também desperdiçaram. E na chance mais clara, Cebolinha, cara a cara, parou em uma defesaça de Arcanjo. Mas logo no início do segundo tempo, não teve jeito. Bruno Henrique cruzou e Pedro marcou. Na chegada dos visitantes, Luan Cândido até balançou as redes, mas estava em posição de impedimento. Os jogadores do Vitória pediram a expulsão de Saul nesse lance, em que o espanhol acertou o rosto de Kaique com o cotovelo, mas Anderson Daronco deu falta a favor do Flamengo. Chances para ampliar o placar não faltaram. Arrascaeta acertou o travessão, com desvio de Lucas Arcanjo. Depois recebeu livre dentro da área e mandou para fora. E na última finalização, Samuel Lino também passou perto de marcar, mas foi só. Placar final, 2-1. Minha experiência no futebol diz-me que quando nós criamos algum número de situações, como foi o caso destes últimos 2 jogos, e não concretizamos tanto, o futuro será promissor, porque vai haver um momento que as bolas vão começar a entrar com mais frequência. Eu fico preocupado se quando não criarmos. Mesmo com os gols perdidos, o objetivo do Flamengo foi cumprido. Leonardo Jardim conseguiu rodar o elenco, preservar alguns jogadores e sair em vantagem no confronto. De quebra, alcançou a 6ª vitória consecutiva. Exaltar a força do grupo, né, que a gente vem mudando sempre a escalação e todo mundo que joga está dando conta do recado. Acredito que nossa grande força está aí, por isso que a gente vem conseguindo as vitórias, por isso que a gente vem conseguindo ganhar os jogos. A definição da vaga nas oitavas de final vai acontecer daqui a 3 semanas no Barradão. Um empate coloca o Fla na próxima fase. Alguém poderia dizer assim, bom, 2-1 não permite o Flamengo poupar tanto, mas tá poupando todo o jogo, tá trocando 5, 6 jogadores, tá dando rodízio, quem é titular num entra no segundo tempo na outra partida, tá tendo esse controle de minutagem. E foi um jogo que eu acho que ele chamou mais atenção pelas reclamações do Vitória, até porque o futebol do Flamengo foi ok, ganhou, mas não foi brilhante, mas convenceu, tem uma vantagem de empate para a partida de volta. E você ter uma vantagem, digamos assim, que nem o Jair falou, você ter uma desvantagem contra o Flamengo é muito difícil reverter. Sim. O Flamengo é esse time que poupa 5, 6 jogadores, mas os que entram no lugar mantém o nível, mantém a qualidade. Você pega o tanto de lances, né, de chances que o Flamengo tem criado. O Flamengo é essa equipe que está correndo muito bem para trás, recompõe o sistema defensivo veloz. Teve momentos no jogo que o Danilo ficou no mano a mano e conseguiu recuperar a bola. Então, tudo isso é uma questão de confiança também que o treinador passa por jogadores. O jogo está em aberto? Tá, mas pro Vitória reverter vai ser muito difícil, porque o Flamengo, quando quer jogar,
é complicado parar esses caras aí. Muita qualidade, Arrascaeta jogando muita bola, o Pedro voltando à sua melhor fase. E sem contar nos jogadores que estão voltando, né? Caso do Saúl, que é um grande jogador que, na minha opinião, merecia ter sido expulso. E jogadores que estão fora, hein? Paquetá, Jorginho, Pulgar, Edu Dracena. E mesmo assim, o time passa por um rodízio, tem muita qualidade. Ele vem dando esses minutos para vários atletas. Ontem, por exemplo, o Cebolinha e o Luiz Araújo foram titulares. Então a gente vê que o Pedro teve a partida inteira, não é, para mostrar o seu talento, fazer gol, inclusive. O Flamengo tem repertório e está se ajustando ao Leonardo Jardim. Está se ajustando e quando, mesmo não jogando 100% e tudo que a gente sabe que pode jogar, vai lá e vence o jogo, né? Por mais que o Vitória, na minha visão, jogou bem, jogou uma partida convincente, mas não foi suficiente para ganhar no Flamengo. Por mais que a gente vai discutir alguns lances assim da polêmica, mas o Flamengo criou para fazer mais gols, né? Então isso mostra que o Flamengo, independente de quem joga, né, a gente está vendo esse lance aí, independente de quem joga, eu entra lá e faz, e o Leonardo Jardim está implementando isso, não tem essa do titular, ele está rodando bastante e aí os jogadores que estão entrando estão procurando fazer o melhor para manter como titular. Esse lance foi no começo do jogo, Luiz Araújo e Ramon, e o Vitória reclama que o atacante do Flamengo merecia uma expulsão pela cotovelada. Eu queria que vocês analisassem. Ronaldo, especificamente aí, você expulsaria o Luiz Araújo? Não tem como não expulsar o jogador, porque ele deixa a bola tá passando embaixo, ele tá procurando o jogador em cima, olha lá. A bola passa pelo outro lado e ele tá procurando o jogador aqui, ó, com o braço em cima. E o Daronco tá próximo ali. É muita coisa estranha acontecendo com o futebol. E o VAR também não chama. Thiago Duarte Peixoto não chamou. Não, então, tem coisas estranhas acontecendo no futebol e é sempre para os mesmos times, né? Quando não é o Palmeiras, é o Flamengo. Quando é o Flamengo, é o Palmeiras. É o Corinthians. São coisas que... E você vai ver a arbitragem e o VAR, são sempre os mesmos. Então, o que eu vou falar aqui para você, que acompanha o jogo aberto aqui com a gente, sempre com a gente? Vou falar o que para vocês, se vocês também estão vendo da mesma forma que a gente? Não tem coisa muito estranha acontecendo no futebol? Pra mim, o lance mais capital é esse. O Saúl aí com o Kaique, porque eu não consigo entender como que o VAR não chama, não oportuniza o árbitro, pelo menos revisar. O Daronco nem foi chamado ao monitor. Não. Edu, o primeiro lance do Luiz Araújo, você expulsaria? Nata, a intenção que ele teve, eu acho que eu expulsaria pela intenção. Ele não visa em nenhum momento a bola e realmente visa o corpo e o rosto do adversário, então eu expulsaria sim. Agora, com relação ao segundo lance, também cartão vermelho, né? Porque o Saúl, ele vai, por mais que ele não tenha o gatilho, mas ele já fica de olho de 3 dedos aqui, ele tá vendo para colocar o braço. Então acaba atingindo realmente o rosto do adversário e isso, para mim, é cartão vermelho. E normalmente na arbitragem brasileira, se sim, esse tipo de lance tem sido para vermelho. Quero a sua opinião. E tem sido revisado, né? Eu tô com os dois amigos aqui. Nos 2 lances eu daria cartão vermelho. Geladeira pros dois. Se você vê o Luiz Araújo, você vê que o percurso o curso da cabeça do jogador dá uma desviada assim, então você vê que pegou. E aí, agora o que me chama a atenção é o porquê que eles tomam essa atitude sabendo que tem VAR. Tem mais um lance ainda, o do Arrascaeta com o Ramon, esse pisão. Eu quero saber o que vocês fariam. A gente vai mostrar, não sei se tem uma imagem mais aproximada. Não, aí, ó, é o máximo que nós temos. Ele dá uma pisada no pé ainda. Mas aí ele se joga, né? Aí ele se joga e infelizmente pega o pé do cara. Se ele não se joga, se quebra o tornozelo do menino aí. Não, aí eu... Esse terceiro lance, eu não sei. Eu também não... Acho que não. Eu acho que o Arrascaeta, ele foi se jogar assim como ele sempre faz dentro da área e... O tornozelo sempre não pula, não puxa o pé. Esse eu não expulsaria, não. Se fosse o Flamengo, acho que era pênalti, não é não? Bom, Mengalvio venceu. Sem polêmica, né? Quase não teve polêmica nesse jogo, né? Mas, olhando o resultado aí, 2-1 pro Flamengo, de repente pode pensar, foi um jogo apertado pro Flamengo. A gente teve uma boa atuação do goleiro do Vitória, né? Uma excelente atuação do goleiro do Vitória, mas o Flamengo coloca uma vantagem mínima, é verdade, mas contra um time também de Série A de Campeonato Brasileiro, Marcelo Berto. Resistiu bem o Vitória, né? Resistiu bem. O jogo termina com, acho que 25 finalizações a 5, alguma coisa assim, e 25 boas finalizações do Flamengo, quase todas muito boas. Os 2 primeiros gols são muito bonitos, né? O do Everton Araújo, que tá fazendo uma temporadaça até aqui, e esse gol do Eric também é um golaço, uma paulada. Eu já tentei fazer muitos assim, tá? Já tentei vários. Nunca saiu. Mas, cara, o Flamengo é uma avalanche hoje. O Flamengo ataca sem parar, ataca bem.
mesmo rodando o time, colocando boa parte de reservas, o time continuou jogando e rodando muito bem. E mais um muito bom gol do Pedro, né? O gol de cabeça não é muito o forte dele. Até outro dia, acho que eu tinha feito essa conta, ele tinha 15 gols de cabeça na carreira. A gente tem ideia que é muito mais, né? Não, atacante de área desse tamanhozão e tal. Acho que de peito ele tem uns 3 gols. De lá pra cá, desde que eu fiz essa conta, a Cibobiel tem num bloco de notas aqui, ele fez uns 3 ou 4 mais já, só pra jogar meu bloco de notas Aquele fora. de peito lá você contou como cabeça? Não, só tem ele contra o só Fluminense. de cabeça. Mas vai saber, né? Na estatística os caras podem colocar de cabeça. Mas assim, o Flamengo ataca sem parar, cara. O Flamengo pegou uma velocidade muito alta. E nessa goleiro o Vitória tava mal colocado. Cara, eu vou te falar, o Vitória não fez um jogo ruim. Não fez. Assim, beleza, o Vitória, ele aguentou, sobreviveu bastante tempo, né? Porque ele toma o gol, mas ele faz logo em seguida, então ele continua sobrevivendo. Tem um gol anulado no segundo tempo do Vitória por impedimento. Exato. E em vários momentos o Vitória tentou sair jogando, tentou jogar aí pelo chão, o Zé Vitor fez um excelente jogo, volante que era da... Algumas boas defesas do Rossi. Da Portuguesa. Ele é diferente, esse moleque aí, eu gosto bastante, viu? O Vitória até consegue sair jogando uma no primeiro tempo, que o Rossi faz uma boa defesa. Enfim, esse Flamengo vai ficando cada vez mais com a cara do Leonardo Jardim, né? Acho que já tá. É a parada do ataque, vai atacar, se perder, se recuperar 100 bolas, vai atacar 100 vezes em velocidade. O Flamengo antigo trabalhava muito mais a posse, para se defender também com bola e correr menos risco e fazer mais resultados protocolares, entre aspas. Esse Flamengo do Leonardo Jardim, ele pode tomar um contra-ataque ou outro, mas ele vai sempre tá lá, incomodando e cutucando o adversário. E a pressão para recuperar do Flamengo é muito boa, cara. Porque isso, ele até pode tomar contra-ataque, mas o adversário tem que sair jogando muito bem, porque a pressão para recuperar, assim como ele fazia no Cruzeiro, né? O Cruzeiro também ou recuperava muito rápido ou recompunha muito rápido. Então era difícil tomar gol. O Cruzeiro foi o time do campeonato passado que menos tomou gol de contra-ataque. O time do Leonardo Jardim. Eu sou fã do tempo, né? O tempo ele vai mostrando que é o senhor da razão. Né? Você acha que o Felipe Luiz não teria esse nível de atuação nessa altura do campeonato? A troca de técnico do Flamengo é espetacular. Não, mas espetacular, fantástica. Eu acho que tem vários fatores. Pergunta pro Pedro se ele tá feliz com a troca. Os jogadores engrenaram, os jogadores melhoraram. A maneira de jogar é melhor. Não, jogadores que tinham que jogar estão jogando. É diferente. Aí eu acho que vai muito mais na questão de gosto do que ser melhor ou não. Esse time do Flamengo joga bola. O do Felipe Luiz esse ano não jogou bola. Esse ano. Mas estaria jogando. Não sei, não dá pra saber, Marcelo. Muito pequeno. Marcelo, não dá pra gente saber se mas tá dá pra saber que jogou bem ano passado, pô. Jogou ano passado. Mas eu não vou Esse ano não jogou. Mas esse ano não jogou. Quanto tempo de preparação? Pouco tempo, Ricardinho. Era natural que ao longo do tempo o Flamengo melhorasse, independente do técnico que chegasse, porque são peças muito boas. Mas vocês falaram, Caio, você falou, a Arrascaeta não vai jogar junto com o Paquetá, e estão jogando. Porque o filho da bola. Não, jogar de volante. Mas quem colocou ele pra jogar de volante? Porque o Jorginho tá fora. Mas aí o treinador encontrou a solução. Não, Felipe Luiz não encontrou. O Pedro é reserva do time do Felipe Luiz. Calma, não é isso. Você tá falando uma coisa que não existe. Você tá falando uma coisa que não existe. Arrascaeta e Paquetá terão dificuldade de jogar juntos se forem 2 camisas 10. Não sei, eu quero ver. Calma, eu não acabei. Se um for 8, o outro for 10, eles jogam. Isso. Só que um é 8, outro é 10, porque o 8 titular tá machucado. O 8 titular pode ser 5. O Jorge, então, a partir do momento que ele voltar, talvez o Leonardo Jardim tenha um problema. Mas vocês falaram que não ia jogar junto. A gente falou que não ia jogar junto numa outra situação. É totalmente diferente, pô. Mas ele encontrou pra mim, a situação. Ele não tá jogando com 2 A partir do momento que ele tem o Arrascaeta e o Jorginho, eu acho que o treinador tem a obrigação de encontrar uma solução para que os dois consigam funcionar bem. O Leonardo Jardim não teve o Jorginho, ele encontrou a solução colocando o Paquetá de 8. Eu quero ver o Flamengo com o Jorginho, Paquetá e Arrascaeta para ver se funciona. Pode ser que não funcione, e aí ele tem que encontrar outra solução. Mas até aqui, ele encontrou. O que o Felipe Luiz ainda estava tendo dificuldade. Por quê? O nível de atuação do Paquetá também melhorou, o Paquetá também se adaptou melhor ao Flamengo, ao Brasil. O Paquetá parecia muito quase que um peixe fora d'água, assim, correndo muito, porque o Paquetá corre demais, mas correndo errado várias vezes. Então a adaptação ela é normal. Eu acho que a evolução desse time do Flamengo ao longo da temporada, ela seria natural, independente do treinador que estivesse lá. Eu não acho que dá pra gente bater o martelo e falar o Flamengo do Felipe Luiz, ele não ia voltar a jogar, porque ele já jogou. Ele atingiu o mais alto nível do futebol sul-americano em 2 meses antes e do futebol mundial, porque ele conseguiu bater... Melhor defesa do Flamengo dos últimos 40 anos, o time do Felipe Luiz, e um time que não era defensivo, pô. Sim. Mas esse Flamengo me dá muito mais prazer de ver jogar do que o aí tudo bem. É por isso que eu falei, é questão de gosto. Não é questão de futebol, ser melhor. O Flamengo desse ano do Felipe Luiz não jogou bola, gente.
Até a saída dele no Flamengo. Mas eu completamente acho muito cruel você fazer o recorte diante do cenário que o Flamengo foi inserido. Mas é o que a gente Os caras tinha, tiveram Vitor. que... Tudo bem, os caras tiveram que voltar. Mas Ricardinho, tem muitas... Se fosse o próprio Leonardo Jardim, também teria essa dificuldade Não sei. de temporada. Não, teria. e tem muitos quesitos, tem muitas questões. Os caras voltando de férias, sem pré-temporada, o planejamento tanto de lá jogador atravessou. Os caras atravessaram o planejamento do Flamengo, os caras estavam voltando, o jogador acabou de ser campeão, a gente sabe que demora um pouquinho pra pegar na engrenagem. O próprio Arrascaeta, temporada passada que teve a cirurgia, também demorou um pouquinho pra pegar. Esse ano também demorou um pouquinho pra pegar porque tava voltando. Enfim, pra mim tem várias situações. Eu acho que o trabalho do Leonardo Jardim é bom. Eu acho que ele tem méritos em fazer esse Flamengo jogar. Com certeza. Até porque ele não segue fazendo a mesma coisa que estava sendo feito, né? Ele consegue colocar as coisinhas dele. Perfeito. Então eu acho que isso é um trabalho bem feito, é pegar o que dava certo, adaptar os jogadores, e no Flamengo ele sabia que não ia fazer ou tentar fazer o que fazia no Cruzeiro, de baixar muito a linha, porque o Flamengo é um time que é mais protagonista, tem mais jogadores para isso, então eu acho que ele tem muito mérito e o trabalho dele é bom até aqui de conseguir implementar a cara tem que dele. ser protagonista pelo time que tem, pelo elenco que tem. Sim, todo mundo que vai enfrentar o Flamengo tem que entrar muito preocupado, todo mundo mesmo. Tem uma derrota só, né? Uma derrota. Pro Bragantino. Inclusive, que aliás foi um passeio. Inclusive o principal rival do Flamengo, que é o Palmeiras, quando vai enfrentar o Flamengo, sabe da dificuldade que vai ter. Porque eu acho ainda que o elenco do Flamengo é melhor do que o elenco do Palmeiras. Em algumas peças você tem. Por exemplo, o Flamengo não tem um lateral direito reserva. O Emerson Royal e um Cone, eu acho que o Cone joga Mas mais ele tá bola do que melhorando, ele. tá? Com o Leonardo Jardim ele tá melhorando. Eu não gostei ontem de novo da partida dele, Marcelo. Eu acho que eu não gostei muito também. Eu acho que a capacidade dele de pressionar com o Leonardo Jardim é melhor do que se defender correndo pra trás com o... Eu também acho. Isso sim. Quando ele pressiona ali, tá? Acho que É que eu vai nunca melhor. achei o Emerson Royal também um grande jogador, pra ser bem É sincero. porque também tem muito de confiança, né? Acho que ele tá retomando um pouquinho da confiança, então toma decisões melhores, se desfaz menos da bola e eu, claramente, pra mim, assim, ele tá tentando errar menos, sabe? De arriscar menos ainda. Pra fazer um jogo mais seguro. Pra fazer um jogo mais seguro. Tem uma coisa que é a sensação que talvez pareça é que como o time do Felipe era bom e depois vem um outro técnico e deixa ele bom de novo, que é muito fácil ser técnico do Flamengo. Pô, com esses caras aí, qualquer um, e acho que não é verdade. Isso é legal deixar claro. O que teve de técnico que veio aqui, que deu em água no Flamengo... O próprio Tite, pô, que na época tinha acabado de sair da seleção. Não, e os outros, os portugueses que passaram, né? Vitor Pereira e teve Paulo Souza. e o Domenech. Então, pô, esses... Não é porque saiu o Felipe e falou, ó, qualquer um que tivesse aí com esse time joga. Não O famoso até eu, né? Até eu faço esse Flamengo jogar. Agora o Flamengo fez um movimento ontem que deixou muito claro algumas coisas, né? O quê? Que a Copa do Brasil é a última das prioridades do Flamengo, né? Não, acho que é o momento da temporada. Conta, né? Eu acho que se chegar na semifinal, ou se chegar nas quartas de final, é provável que tenha umas quartas de final. Flamengo e Palmeiras. Se cair, aí é final. ele poupa no Campeonato Brasileiro para jogar na Copa do Brasil. Mas eu acho que é natural que Palmeiras e Flamengo, da maneira que tem, olhem para a Copa do Brasil como a terceira prioridade. Como o Flamengo fez ano passado. Como o Flamengo fez ano passado, acabou caindo pro Galo, acontece. O Palmeiras circunstancialmente acabou enfrentando o Corinthians numa oitava de final que talvez não tivesse tanto peso se fosse outro adversário, mas acabou tendo peso porque o derby é inevitável e acabou sendo eliminado. Porque eu acho que Palmeiras e Flamengo olham para Libertadores e Campeonato Brasileiro como umas principais prioridades. E é natural isso, é natural. E pelo que a gente ouve de informações, né? Ontem a gente fez o arquibancada, eu vim para São Paulo e eu voltei de Santos ouvindo. Eu sou apaixonado por rádio, né? Sou um tarado por rádio. Rádio é fantástico. E muito claro, né? Você ouve uma rádio aqui, eu estava ouvindo a Rádio Tupi, aí fui ouvir uma outra rádio do Rio de Janeiro, outra coisa e tal, e todos eles falam a mesma coisa. A prioridade do Flamengo é ser campeão brasileiro primeiro, depois Libertadores, depois Copa do Brasil. O que me chama bastante atenção. Mas até com o próprio Felipe Luiz já tinha esse discurso, né? Porque é o Campeonato Brasileiro que você controla. Um campeonato de 38 rodadas você pode controlar. Libertadores você não tem tanto controle. Sim. O que você vai ter de sorteio, o que você vai ter de sorte e azar conta muito numa Libertadores. O tipo de viagem. Ano passado o Flamengo precisou de muita sorte para ganhar a Libertadores. Sempre desse sorte contra o Estudiantes, sorte contra o Racing, alguma sorte contra o Palmeiras. Contra o Central Córdoba na primeira fase. É. Uma bola pode cair pra lá, outra pra cá. A bola que o Danilo tira do Vitor Roque podia ter entrado e podia ter ido pra prorrogação. O mata-mata, ele te deixa mais aberto, né? Só de destaque também, um jogo bem importante do Everton Araújo, né? O cara que o torcedor pegava muito no pé, acho que agora já tá baixando um pouco. Mas tá jogando bem. É porque... Ele tem do Everton Araújo, volante. O Flamengo opta... na verdade, o Flamengo usa menos jogadores da base porque o Flamengo tem dinheiro suficiente para montar basicamente 3 times com o perfil é diferente. Com caras que contratam. É isso. Usando como exemplo o Palmeiras, que é rival direto do Flamengo, acho que
de patamar no Brasil, o Palmeiras coloca muitos meninos da base para jogar. E eu acho que, não uma cultura, né, mas o torcedor se acostuma com um pouco mais com oscilação, com o menino subindo e sentindo um pouco mais a pressão, aqui e ali. O Flamengo tem menos, porque o terceiro reserva de camisa 8 do Flamengo ontem era o De La Cruz, que veio do River, sendo um dos principais jogadores lá e que, na época, até chegou para ser titular. Então, agora, com a sequência do Everton Araújo e com quem ele tem apresentado esse ano, Só e acho tem até ele, que né? as Da base críticas desse eram time. exageradas, então... Acho que é só ele da base desse time. Luiz Araújo, né? Não, Luiz Araújo contratado. Luiz Não, da Araújo é base, acho que da contratado. base só ele mesmo. Acho que da base, acho que Então, acho que é sim. isso. Da base. O Wallace ainda tá por ali, né? Tá jogando de vez em quando. O lateral quase foi direito, pro Red lateral Bull, direito não, né? Não, Que acho que tinha da sido base promovido Ayrton no Lucas. começo. Ayrton Lucas é base? Não, Fluminense. Não, Fluminense. Falamos do jogo aqui, de desempenho, o que esperar desse Flamengo, e foi um jogo que foi assim, marcado por muita reclamação por parte do Vitória, torcedores nas redes sociais assim, revoltados, alguns até dos rivais, né, do Flamengo, falando, pô, não acredito que mais uma vez a arbitragem foi pró-Flamengo, aquele discurso que tem sempre nas redes Que a sociais. galera fica esperando. Isso aí é normal. Com 2 minutos, né, no Ramon, uma jogada ali pelo lado esquerdo de defesa do Vitória, e o curioso desse lance é que é algo frontal. Normalmente a gente vê uma cotovelada quando vai fazer um movimento ali de proteção, acaba fazendo... Do Saul. Que a gente vai chegar lá. Às vezes tem um gatilho, tal, alguma coisa. Nesse caso foi frontal. O cara foi passar e aí o Luiz Araújo ele levanta o braço, como tá na imagem. Acaba pegando no rosto. É pra vermelho? Não é pra vermelho. Esse tipo de lance, muita reclamação também por parte do torcedor do Vitória. Quero ouvir vocês. De tudo que a gente vai mostrar, pra mim esse é o que mais dá pra ser. Vermelho? Que a gente vai mostrar ainda do Arrascaeta e do Saul, né? Essa não é um movimento natural, ele levanta o braço quase que pra se defender, porque o Ramon tá passando muito perto dele e acerta o rosto, cara. Levanta o braço e acerta o rosto. Porque eu Deixa falava, o braço no rosto. o movimento natural de alguém frontal não é você levantar o cotovelo. É você não vai fazer aqui, ou então você até joga o ombro. A mão no peito. Alguma coisa assim. acontece toda hora. Não, quando o cara passa, ninguém faz isso aqui. Ninguém faz isso. Eu acho que Eu fiquei na dúvida se acertou mesmo. Pega, né? Pega. Então pra mim é pra expulsar. Eu acho que esse lance é pra vermelho também. Por isso, porque não é um movimento natural de um cara que tá se protegendo ou tentando evitar a passagem de um outro companheiro. Não tem bola pra proteger, não tem bola pra disputar. A bola não tá nem na imagem, né? Ele já tocou a bola. A bola não tá nem na imagem. O Ramon tocou a bola e passou. E aí meio que larga o lance pra levantar o braço. Se esse lance a gente fizer uma brincadeira aqui de inversão de camisas, ia ser uma choradeira, ia ser um escândalo, ia ser uma invasão em tudo quanto é lugar. Só que aí, a camisa rubro-negra, carioca, ela não está sofrendo a falta, ela está fazendo a falta. Esse lance é o seguinte, o seu Daronco, que é fortão, mas é fraquinho no apito, junto com o Vareiro, eles estão de sacanagem. Quem que era o Vareiro ontem? Estão de sacanagem. Pega aí pra mim, professor, esqueci. É o seguinte, esse lance aí é pra parar... Na dúvida é o Wagner Hillway. Não foi ele, não. Esse lance aí é pra parar, chamar uma viatura policial, conduzir o jogador do Flamengo até uma delegacia, porque isso aí é uma agressão. Não tem bola, ele claramente usa o cotovelo pra acertar o companheiro de profissão. Vamos pro próximo, que aí é o do Saul. Aí a gente tem a imagem. Ó, como ele vai... Nessa imagem não dá pra ver claramente que pega ali em cheio, coisa e tal, enfim. Mas ele faz, obviamente, aquele famoso braço de proteção e acaba atingindo o jogador do Vitória. Também tem o toque aí do cotovelo no jogador do Vitória. Mais uma expulsão, Vitor. É mais um lance de Essa pra mim é amarelo. Só que ele não deu nem amarelo. Não, não nada. O maior problema é que ele não falta no Saul nesse lance. Isso. Esse que é o maior problema de todos pra mim. Assim, eu não gosto muito de expulsão nesse tipo de lance, porque eu acho que é completamente movimento natural de disputa de jogo e o fato do Saul estar com a bola e ser um pouco mais alto que o jogador do Vitória, ela pega. Eu acho que tem elementos então você... Eu acho que tem gatilho, eu acho que tem elementos pra... Eu não acho que ele dá, é um braço de proteção, o antebraço acaba pegando no rosto do jogador do Vitória. Eu acho que se ele expulsa no campo pela interpretação... O VAR não tem que se meter. Eu acho que podia chamar. Eu acho que como ele não expulsou no campo e não tem o gatilho, o Saul não larga a bola pra dar no cara, o Saul não olha pra dar nem nada, passável. o Saul protege, eu ficaria bem satisfeito com uma falta pro Vitória e cartão amarelo. A decisão do campo você concordaria? Vermelho, amarelo pra mim, ou nada? Não, porque ele erra, ele dá falta do... Ele dá falta no Saul. Saul. A minha decisão, se eu tivesse apitando, é falta do Saul e cartão amarelo.
mas tem muito jogador que tem procurado esse contato, não de maneira descarada como o Mateuzinho fez com o Sousa no Clássico, mas tem procurado esse contato para pegar a falta e numa dessa cavar uma expulsão. Eu acho que não é o caso. Acho que o jogador do Vitória não busca. Não aqui, não tô falando desse caso, mas acho que no geral tem sido assim. Pô, mas eu acho que o jogador quando quer dar, ele sabe. E eu acho que não é o caso. Acho que ele 100% vai proteger a bola. Mas se expulsa, você acha errado? Tanto que ele coloca o resto do corpo, sabe? Junto. Acho que ele coloca o resto do corpo porque ele quer proteger o espaço dele. Mas se expulsa no campo, você acha que segue a vida? Se você tá no VAR, se ele expulsa, você faz o quê? Não, o árbitro interpretou. Pô, eu tava de frente pra ele. Então, deixo, você não chamaria se você eu tá no deixo VAR. também. E assim, eu não acho... Isso é um lance 100% do árbitro. Eu não acho que é absurdo expulsar, não. Agora, não, ele seria marcar a absurdo, falta do mas Flamengo é um absurdo, né? Porque ele fez uma má arbitragem, mau jogo. Olha aí, cara, é um lance muito fácil. Olha, é só ele e os dois caras. E outra, Marcelo, ele tá aqui, ó. Eu tô olhando pra isso. você, ó. Olha onde tá. Claro, Tá muito que fácil. a minha visão aqui é muito melhor que a dele, né? Porque eu tô olhando pra um homem maravilhoso. Vamos lá então, o próximo lance é do Arrascaeta. Boa imagem. Não, isso aí é uma loucura, produção. Perfeito, já achei. Achou lá embaixo? Aqui, Ali, ó. Não. Dá pra gente ver o ponto de contato. Vamos lá, ó. Segue a linha ali do tênis do Caio Capito e vai indo pro lado, tá vendo? A chuteira azul. O azul no amarelo. No amarelo, tá vendo? aqui, pra baixo. Isso. Com essa imagem aí, você não precisa nem discutir. Né? E aí, é assim... Esse frame aí... Mas, cara, é chuteira, né? Eu quero... Mas tem a torção. Se eu puder pedir, eu acho que é importante que a produção coloque o lance. A gente não tem. Não temos o lance. A gente não pegou. Ah, tá. Tava trocando a bateria. Não sei. Enfim, cara, a edição não mandou. Com essa imagem, a gente não precisa nem discutir. A gente para a discussão aqui. Não. Mas é ruim. Mas por que? Não pode ser discutir o que você acha que é pra vermelho? Porque a altura é a altura de amarelo. Mas é pé no pé. Onde tá o final da chuteira? Então, é porque o frame, eu acho que tá pisando por isso no amarelo. Nesse frame é muito complicado, porque o final da chuteira tá na canela, cara. É que assim, onde tá o final do bico da chuteira, Marcelo? Tem outro elemento também, que é diferente de algumas situações onde a gente só analisa o local do pisão. É isso. Que é a torção. É isso. Normalmente a gente vê o cara tá ali só em cima e não tem, Vitor, tem nenhuma torção de nada. Põe a tua mãozinha ali, ó. Não, mas aqui não dá pra ver. Ali. Não, pessoal, a gente vê aqui. Olha onde tá o final da chuteira. Eu sei. Não, esse frame aí é vermelho. Mas aí frame é muito difícil. Por isso que eu tô dizendo. A cor faz um borrão pra cima, pra baixo. Bom, tá aí o vídeo, você vê, 2 cortes, jogo aberto, TNT Esporte, cara, imprensa paulista, fica criando casa, é o Flamengo e tudo mais. Flamengo venceu Vitória com superioridade, sim. Se o Daronco desse vermelho pro Saul, o flamenguista eu não iria contestar. Luiz Araújo também, cara. Agora, a do Arrascaeta ele se jogou na bola, cara. Foi aquela bola enfiada pelo Pedro, ele queria fazer o gol. Tu acha que antes de fazer o gol ele queria fazer falta? Mas, como é o Flamengo, causa e o pessoal se sobressai com as polêmicas. Não comenta quase nada do jogo, porque o jogo, cara, o Flamengo perdeu muitos gols. O volume foi grande, tá bom, por mais que entrou com 6, 7 reservas, jogou demais. No jogo de volta, a gente vai com o time completo, força máxima e ganha. Simples. Porque agora, final de semana, tem Atlético Mineiro na MRV e lá o Flamengo vai ganhar para continuar na caça da ponta. Tomara lá que o Palmeiras deu uma escorregadinha, que o Flamengo vai chegando. Antes da Copa, o Flamengo assume essa ponta, beleza? O vídeo é só, se gostou, se inscreva aqui no nosso canal, ASR lá. Ative o sininho, deixa seu like, compartilha, comenta, dê seu pitaco, comenta aí. Vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.